Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, Rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, Rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais esse ciclo aí de catequese. Acabamos de encerrar, um ciclo, graças a Deus foi um ciclo bem importante, foi a maior turma da nossa história em termos de número de alunos e também uma turma muito comprometida, muito boa. E aí a gente já retoma a catequese hoje, com muita alegria, E fiquem à vontade para convidar quem vocês quiserem, tá? Qualquer pessoa que tiver mais de 18 anos está apta a fazer parte dessa turma, e eu tenho certeza que a catequese fará muito bem para ela, independentemente da situação sacramental, se não é batizada,
se foi apenas batizado e não fez a primeira comunhão, ou se precisa da crisma, ou mesmo que já tenha sido crismada na adolescência. A catequese de adultos é muito importante para qualquer pessoa. A pessoa precisa receber a doutrina quando ela está no auge das suas capacidades, no auge dos seus desafios de vida. Então, iniciaremos um novo ciclo. Hoje eu já aviso que na próxima quinta-feira é a solenidade de Corpus Christi. Eu vou mandar provavelmente um aviso no grupo na quarta, mas já aviso a vocês que é dia santo de guarda, tá? E é dia obrigatório de a missa, assim como é no domingo. Assim como no domingo nós temos o dever moral de assistirmos à Santa Missa, eu tenho a obrigação de dizer para vocês que é um dever moral sob pena de pecado grave, tá? A não ser que eu tenha uma causa grave para não ir, alguém está doente, eu tenho que levar no hospital, aí é uma outra situação. Mas, em geral, se eu falto à missa nos domingos e dias santos de guarda, eu cometo um pecado mortal, que eu tenho que me confessar o quanto antes. Eu não posso voltar a comungar antes de me confessar. Então, na quinta-feira é dia de ir à missa, como é em qualquer domingo. Por isso é que é feriado, inclusive. O sentido do feriado é para facilitar as pessoas a irem na missa. E deveria ser assim todos os dias santos de guarda. Um parlamentar católico faria muito bem em se dedicar a esse trabalho, fazer com que todos os dias santos de guarda sejam feriados no Brasil. Eu tenho certeza que as pessoas que não são católicas não reclamariam disso. São pouquíssimos que são, e a maioria deles, por não ser feriados, são transferidos para o domingo. Mas é fundamental que vocês saibam quais são, porque pode ser que vocês estejam em viagem naquele país, seja feriado, naquele país seja celebrado no dia certo. Então, próxima quinta-feira é dia de missa e, infelizmente, não teremos catequese no próximo domingo, tá? Por conta da... a gente está num projeto aí da Nova Matriz, eu até coloquei no grupo aí do Fiel Operário. Quem puder, é fundamental que vocês também, que esse processo de catequese seja um processo de aproximação com a paróquia também, não somente com Deus, que é o principal, com a doutrina da igreja, com a verdade da nossa fé, mas é fundamental que esse processo de catequese seja uma aproximação também com a paróquia Santo Agostinho. Então é bom que vocês saibam que a gente está numa campanha para construir a Nova Matriz, porque essa igreja que nós temos, ela não é propriamente uma matriz paroquial, ela é uma capela anexa ao Colégio Santo Agostinho. Então, a princípio, aqui deveria ser apenas uma capela da paróquia, só que nunca foi construída a matriz e ela vai ser construída agora. E nós estamos com uma série de missas campais que acontecem no terreno onde será construída a matriz. Então, se vocês quiserem, no próximo domingo, a aula de vocês vai ser lá. Digamos assim, vai ser a missa que acontecerá lá. Se houvesse uma estrutura mínima, a gente até pode pensar em depois da missa ter alguma coisinha lá, mas isso eu tenho que ver ainda, porque tem cadeiras, mas o pessoal vai ficar conversando, então eu não sei se vai dar para ter alguma coisa. Mas o fato é que fica combinado que a aula vai ser lá às 9 horas a missa, e a gente não vai ter a nossa aula normal, a gente retoma no dia 26. Então, dia 19 não vai ter, porque vai ser o lançamento da pedra fundamental lá do terreno para início das obras da construção. E também, se vocês quiserem ajudar, como eu dizia, é importantíssimo, a gente também, é mandamento da igreja, isso é o 5º mandamento da igreja, que é pagar o dízimo, né? E claro, o dízimo é justamente o pagamento, o auxílio às necessidades da igreja. E aqui a gente está com uma necessidade concreta, que é a construção da Nova Matriz. Então, a partir de R$25 por mês já dá para ajudar no Fiel Operário, e quem não puder ajudar com 25 por mês, pode ajudar espontaneamente, aí mesmo que não seja todo mês, tem lá a conta, tem várias maneiras. Eu mandei tudo no grupo agora, até para ajudar e falar sobre isso na aula de hoje, tá? Então, a princípio, a gente tem aí mais ou menos um caminho aí de 1 ano e pouco, tá? 1 ano e 3 meses, um pouquinho mais de 1 ano, e eu estou sempre muito animado. A princípio não vai ter férias em julho, tá? Porque nós estamos um pouquinho atrasados, não é nada demais, mas a gente está um pouquinho, a gente está começando a catequese em junho, né? Então vai dar
um ano mais ou menos de catequese, mas é possível que a gente não consiga concluir o conteúdo, então a gente vai ter que ter um ritmo bom, ainda mais com esses domingos que não vai ter aula. E eu já aviso que a princípio tem aula todo domingo, tá? Mesmo que seja dia dos pais, dia das mães, a gente desmarca só em último caso. Claro, domingo de Páscoa aí não tem, entre o Natal a gente tem ali um recesso de uns 15 dias, do dia 20 de dezembro, na verdade é um mês, é do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, 15 de janeiro a gente tem esse recesso. Agora, a princípio, em julho, se a igreja fechar, eu vou conversar com o pároco para a gente continuar, e se não der para continuar aqui, a gente vê como faz. Talvez tenha um aluno que tenha alguma mansão aí para a gente fazer lá, ou eu faço lá no meu condomínio. Lá no meu condomínio a síndica é muito tranquila, eu daria para fazer lá ela é bem tranquila, daria para eu dar aula lá em julho. Não, infelizmente tem acontecido nos últimos anos deles incentivarem as pastorais a terem uns períodos de férias que eu considero um pouquinho longos. E saibam que é algo que só vai durar um ano na vida de vocês. Na vida do catequista dura para sempre ou durante o tempo que Deus quiser que nós exerçamos essa missão. Mas para vocês é um ano, e não pode ser um ano normal, tá, gente? Eu me arrisco a dizer que a catequese está entre as coisas mais importantes que vocês farão na vida de vocês. Eu nem sei como é a vida de vocês. Sei um pouco porque a gente eventualmente conversa, mas eu não sei no detalhe. Mas eu posso afirmar, independentemente de como é a vida de vocês, que a catequese ela está lá no topo das prioridades. É claro que a Santa Missa está acima de tudo, a família é algo importantíssimo, mas ali no topo das prioridades de vocês deve estar a catequese, deve estar este momento aqui que nós vivemos a cada domingo. E é claro, a gente grava as aulas, é importante dizer, para justamente vocês não perderem nada. A gente grava as aulas porque se eventualmente vocês tiverem que faltar, vocês não perdem, vocês podem ouvir depois. Mas não é para o aluno, claro, relaxar. E a gente infelizmente teve um problema isso com essa turma que foi tão boa, mas alguns alunos relaxaram. O Covid afetou muito essa questão da relação pessoal, ficou tudo virtual. Então os alunos se abalaram, a gente também. Mas alguns alunos, infelizmente, se habituaram de uma maneira errada ao virtual na catequese. Então, por isso é que uma coisa que a gente nunca fez, eu tive que fazer esse ano, que é exigir pelo menos 75% de presença. E foi uma coisa assim que, graças a Deus, tem alguns alunos que estão aí correndo para recuperar. A gente tem alguma flexibilidade, claro, não é igual ao colégio, mas é bom dizer que a catequese ela não é virtual, né? O virtual ele é um apoio para o aluno não perder nenhum conteúdo. A catequese é pessoal, é física e ela está além da sala de aula também. Eu sou muito disponível. Essa semana mesmo eu tomei um café com a Camila e o Tiago é um amigo. A gente volta e meia sai para tomar um chopp ou almoçar, fazer alguma coisa. Ele vai no Centro Dom Bosco. Tomei um café com o Gabriel essa semana também. Então vocês sabem que eu estou muito disponível para vocês dentro e fora da sala de aula, porque a catequese ela também acontece na vida. Entendam que a catequese ela precisa transformar a vida de vocês. Não é que a vida está toda errada, mas sempre existem ajustes a serem feitos. Alguns alunos precisam de mais ajustes porque a vida está mais bagunçada, outros precisam de menos ajustes, mas em geral todos nós, a não ser que venha um santo aqui, nunca aconteceu, mas a não ser que venha um santo para a catequese, uma pessoa que já está na santidade, ela precisa de ajustes. Então é fundamental que vocês façam a catequese com um coração muito aberto. E é por isso que a gente começa a aula fazendo todas essas orações. Não é para aborrecer os alunos, não, mas a gente reza o credo, que é a nossa fé, é o que a gente ensina aqui. Preferencialmente a gente reza o Pai Nosso, pede a vinda do Espírito Santo, a Ave Maria, a oração do anjo da guarda e também dos nossos padroeiros. É bom que vocês saibam quem são os padroeiros da catequese. Aqui tem uma imagem pequenininha dela, na igreja tem uma imagem maior, até aquela que está no desenho ali, parecida com aquela, Nossa Senhora da Consolação e Correia.
ela tem esse nome porque ela tem uma correia mesmo, dá para ver aqui, e a da igreja também. Ela é a padroeira da ordem agostiniana, é a invocação própria da ordem agostiniana. Então por isso é que a gente pede a intercessão dela, claro, sempre de São José também, o nosso padroeiro, o nosso pai Santo Agostinho, que é o padroeiro da paróquia, a mãe de Santo Agostinho, que sempre é invocada junto com ele, Santa Mônica, a padroeira da futura matriz paroquial, a gente tem pedido a intercessão dela, Santa Rita de Cássia. Essa aqui, essa belíssima santa, é mártir, por isso é que ela está ali com a palma do martírio, né? Quando um santo aparece com essa palma nas mãos, que é semelhante ao ramo, né, do domingo de Ramos, é porque ele deu a vida por Jesus. Esse é um sinal do martírio. Quando o santo aparece com um lírio, aquela flor branca, é sinal da pureza. Por isso é que São José tem lírio, castíssimo São José. O próprio Santo Antônio de Pádua, que nós vamos celebrar amanhã. Santo Antônio, às vezes, tem o lírio, Nosso Senhor no colo, né? Nosso Senhor menino, né? O menino Jesus, e ele tem um livro porque também ele era um grande doutor. É um grande pregador, né? um grande taumaturgo, milagreiro. Santa Madalena de Nagasaki é a nossa padroeira. Ela está ali com o hábito da ordem agostiniana, que também tem a correia, que é um hábito muito bonito, um hábito preto. E ela foi mártir, ela deu a vida. E ela era catequista, e por isso é que eu a elegi como padroeira da catequese. E aí surgiu esse painel aqui com a imagem dela, quase que milagrosamente. Eu nem sei como é que chegou aqui, mas foi muito bom. E São Pio X, que é um papa do início do século XX, que foi um grande catequista também. Não é o que a gente utiliza aqui, mas eu até recomendo que vocês tenham o catecismo dele, que é o catecismo maior de São Pio X. É um grande papa, um grande catequista. E aí a gente começa a aula de hoje, a gente vai acompanhar pouco no catecismo, mas é bom que vocês saibam para estudar. No catecismo é do parágrafo 1 ao 49, tá? Recomendo muito que a cada aula, ou antes ou depois da aula, vocês leiam em casa, tá bom? Não deixem de acompanhar no catecismo, porque ele vai consolidar o conhecimento que vocês receberam. E o compêndio são as 5 primeiras perguntas. Hoje, como é uma aula mais introdutória, a gente, digamos, pega leve, para que a gente possa também passar alguns pontos importantes. Então vamos aqui no catecismo, vamos começar com um prólogo aqui, que é o parágrafo 1º do catecismo. A gente vai ver efetivamente qual é o sentido da nossa vida, qual é o sentido das nossas vidas, e também veremos o que é a catequese. Então vamos lá, no prólogo, como eu coloquei ali no quadro, o prólogo do catecismo. Antes do parágrafo 1º, aqui no meu é a página 13, tá? Vamos lá. Pai, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não há debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, afora o nome de Jesus. Então, são 3 citações da Sagrada Escritura. A primeira, Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3. A segunda é a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. E a terceira é o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. É importante que vocês, aos poucos, se habituem a decifrar essas abreviações bíblicas. Então, vocês precisam, com a abreviação, saber qual é o livro e saber que o primeiro número indica o capítulo e depois da vírgula os versículos, tá? É isso, eu estou à disposição para auxiliá-los também, mas com a prática da leitura da Escritura, com a prática da leitura do Catecismo, vocês já vão se habituar. Então, aqui fica muito claro que a gente está nesta vida para conhecer e amar a Deus. E esse é o único caminho de salvação. Conhecer, amar e servir o único Deus verdadeiro, que é inclusive a solenidade de hoje, né? Quem assistiu à missa ou vai assistir ainda, hoje a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade.
A Santíssima Trindade é o Deus verdadeiro. A gente vai ter uma aula para falar do mistério da Santíssima Trindade. O único Deus verdadeiro é a Santíssima Trindade, é o Deus unitrino. Nós cremos num Deus que é unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. E o sentido da nossa vida é conhecer, amar e servir a Deus nesta vida para amá-lo e servi-lo durante toda a eternidade na próxima vida, que é o céu. Então, esse é o sentido da nossa vida. E tudo que a gente faz deveria estar ordenado para isso. Qualquer pensamento, qualquer palavra, qualquer ato deveria estar ordenado para esse fim último do homem, que é conhecer, amar e servir a Deus. Esse é o sentido de tudo. Infelizmente, hoje, a maior parte dos homens vive como se Deus não existisse. E é esse o sentido da catequese, é ensinar a vocês a verdade sobre Deus e, a partir da verdade sobre Deus, é ensinar a vocês a verdade sobre vocês mesmos, a verdade sobre o homem e sobre a vida terrena, a vida neste mundo, a verdade sobre o mundo. É esse o sentido da catequese. E ela está totalmente orientada para o que está escrito aqui, a salvação. São Paulo diz na carta a Timóteo: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É o conhecimento da verdade que salva, porque a verdade é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, Ele é o único caminho de salvação. Então, o único caminho de salvação é nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem e fundou a Santa Igreja Católica. Não há outro caminho de salvação. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens conheçam nosso Senhor Jesus Cristo e entrem na sua igreja. E a entrada na igreja se dá através do sacramento do batismo. Esse é o único caminho de salvação. Esse é o único caminho para o céu. E todas as pessoas que chegam ao céu por outros caminhos, elas chegam por ignorância. Isso é muito importante. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu espero que vocês não desistam da catequese depois disso. Vocês jamais vão poder alegar ignorância diante de Deus. Vocês estão aqui buscando conhecer a verdade. Então, se há alguém que no seu juízo particular, depois da morte, poderá alegar ignorância para Deus, eu e vocês não estamos incluídos nesse grupo, porque, graças a Deus, isso é uma graça que muitos não têm. Graças a Deus nós somos católicos, graças a Deus nós desejamos ser católicos, graças a Deus nós tivemos e temos a oportunidade de conhecer e nos aprofundar nas verdades da nossa fé. Isso é uma graça. Por isso é que nós temos que ter um zelo enorme pela doutrina da igreja, um zelo enorme pela catequese. Não há nada mais importante em termos de conhecimento do que aquilo que vocês aprendem na catequese. Pensem em tudo aquilo que vocês aprenderam nos colégios que vocês estudaram, todos os cursos que vocês fizeram, eventualmente as universidades. Nada é mais importante do que esse conhecimento que vocês receberão aqui nesta sala. Aqui nós falaremos das coisas de Deus, aquilo que é relacionado com Deus. Nada. E esse é o único conhecimento necessário para alguém se salvar. É claro que existem conhecimentos valorosíssimos que, se uma pessoa tiver a oportunidade de ter, como por exemplo filosofia, teologia, as artes liberais em geral, o estudo da lógica, por exemplo, de todas as artes liberais, tudo é muito rico, e inclusive aquilo que nós estudamos. Eu, por exemplo, sou jurista, eu fiz direito, é um conhecimento maravilhoso, por mais que hoje eu não exerça propriamente na minha vida profissional, mas
louvo a Deus por ter tido a oportunidade de estudar o direito, mesmo nesse contexto universitário muito ruim que nós temos hoje, muito ideológico, que quer doutrinar os alunos. Na minha época não estava tão ruim, mas já estava ruim. Mas vejam que esse conhecimento, ele é bom, ele é valioso. Agora, não se compara, não é nada diante do que vocês vão aprender nesta sala de aula. Aqui nós falaremos de Deus, das coisas de Deus, daquilo que Deus quis revelar. E esse é o único conhecimento necessário para a nossa salvação. Se uma pessoa for totalmente ignorante a respeito da maior parte das ciências, mas ela receber uma boa doutrina, e quantas pessoas nós conhecemos com esse perfil? Aquele perfil, né, da velhinha piedosa da paróquia, né? Aquela senhorinha ignorante, às vezes até quase analfabeta, mas que foi bem formada na doutrina da igreja. Essa pessoa muitas vezes está muito mais próxima do céu do que nós, está muito mais próxima da salvação, da vida eterna com Deus no céu, da santidade. Então, valorizem demais e louvem a Deus a cada dia pela oportunidade de fazer a catequese. E convidem todos aqueles que vocês quiserem. Além da turma de domingo, nós temos mais 2 turmas aqui na paróquia. Graças a Deus a gente faz um trabalho muito honesto. Então a gente tem mais 2 opções de horário. Tem a terça-feira de manhã, de 8h30 às 10h. E tem também a quarta-feira à noite, de 20 às 22. Então, se alguma pessoa que vocês conhecem não puder estar no horário de domingo, convidem essa pessoa para fazer a catequese em outro horário. Eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês e dessas pessoas que vocês convidarem. Então, comecemos aqui agora, efetivamente, o primeiro parágrafo do Catecismo, a vida do homem, conhecer e amar a Deus. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque desde sempre em todo lugar está perto do homem, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja. Faz isto por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada, a fim de que este chamado ressoe pela terra inteira. Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. Ide, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fortalecidos com esta missão, os apóstolos saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Os que, com a ajuda de Deus, acolheram o chamado de Cristo e lhe responderam livremente, foram, por sua vez, impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia. Este tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo-a na partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. Então vejam que o sentido da nossa vida é o céu. Deus nos criou para nos fazer participar da sua vida bem-aventurada com Ele no céu. Fora disso, nada tem sentido. É para isso que a gente nasce, cresce, se desenvolve. Como eu falava, tudo que nós estudamos,
a busca do conhecimento, da sabedoria, a busca da verdade, o matrimônio. Por isso é que nós nos casamos, temos os nossos filhos. O sentido de tudo isso é o céu. É a vida eterna com Deus no céu. É a participação na felicidade eterna com Deus no céu. Esse é o sentido de tudo. Então, vejam que Deus... a gente vai ter aula para falar da criação, mas já me antecipo. Deus nos criou para o céu, para nos dar a felicidade eterna com Ele no céu. E nós devemos lembrar disso. Eu sei que é difícil, a gente se dispersa, a gente se distrai, mas eu deveria me esforçar para lembrar disso a cada segundo, a cada momento, a cada instante, mesmo nos momentos de descanso, nos momentos de um lazer saudável. Hoje mesmo eu vou ter lá uma festa de um amiguinho da minha filha, então a gente vai lá confraternizar, celebrar a vida dele. Eu tenho que estar lá ciente de que o sentido de tudo é o céu. Então eu vou lá me relacionar com aquelas pessoas, ser um instrumento de Deus, e elas serão assim para mim. Então vejam que vocês precisam receber a doutrina, mas não é só para vocês. Vocês precisam transmitir. Está escrito aqui, todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo. Todos nós, eu e vocês, mesmo que vocês não sejam catequistas formais como eu, que venho aqui numa sala de aula ensinar, vocês precisam ser catequistas dos filhos de vocês. Aqueles que são casados, muitas vezes um é catequista do outro, às vezes simultaneamente tem algo que um sabe mais do que o outro, e um vai colaborando para o crescimento do outro na fé. Às vezes só um que tem a fé e ajuda o outro a chegar na fé. Esse é o chamado, porque é um tesouro, como está escrito aqui. A fé, o depósito da fé, ele é um tesouro que eu não posso guardar para mim. Eu preciso receber e gritar, berrar. Não literalmente, senão vão botar uma camisa de força em vocês, mas vocês precisam com a vida transmitir. As pessoas precisam ver no brilho dos olhos de vocês que vocês têm fé, que nosso Senhor Jesus Cristo é o sentido das nossas vidas, que Ele é a alegria do nosso coração. A Santa Igreja Católica, Nossa Senhora, São José, o anjo da guarda, os santos da igreja, os santos da nossa devoção, nós precisamos de fato transbordar a nossa fé, transbordar a fé católica. Ela é o nosso maior tesouro. Não há nada mais importante. É por isso que quando a gente tem filhos, o que há de mais importante para eu transmitir para o meu filho é a fé. Tudo é menor, é menos importante. Às vezes os pais se matam, sabe? Eu até mandei um vídeo essa semana para vocês, do padre Paulo Ricardo, falando muito bem, inclusive, como sempre, que as paredes não vão educar os nossos filhos, né? Ele falando que às vezes é melhor você ter menos dinheiro, ter uma vida mais austera, para efetivamente poder levar o seu filho para o céu. É isso que ele falava, leva. Então, é importante, e eu me esforço para fazer isso. Graças a Deus, lá em casa a gente consegue. A minha esposa, a gente conversou, ela renunciou durante um tempo, ela que vai decidir, mas ela renunciou a um trabalho fora, para que ela pudesse ficar mais tempo com os nossos filhos. Mas isso não é uma obrigação. Mas o que é importante é que tanto o pai e a mãe estejam cientes que tem que ter tempo para o filho, tem que ter tempo para educar o filho, tem que ter tempo para transmitir o nosso tesouro, principalmente. Então a gente vai se esforçar, se for possível, vai pagar um colégio, que hoje está até caro, né? O colégio está mais caro do que era na minha época, mas muito atentos ao que tem sido ensinado no colégio para os nossos filhos, porque hoje, infelizmente, essa doutrinação que eu falava não começa na universidade, ela começa muitas vezes na mais tenra idade. Então eu tenho que fiscalizar essa educação que é dada pelo colégio, muito atentamente, mas saber que eu sou o protagonista da educação. Mas o ponto é
O Porto Real é bom, graças a Deus. Mas eu tenho que dar esse tesouro. O principal é a fé. Se eu der a fé, tudo mais virá por acréscimo. Tudo que ele aprender, a profissão que ele terá, a sua vocação, se ele vai casar, se ele vai ser um sacerdote, se ele vai ser um religioso, se ele vai ser um celibatário, tudo isso virá por acréscimo, mas é a fé que eu tenho que dar. Então vejam que vocês vão receber esse tesouro aqui ao longo de um ano, para que vocês possam levar esse tesouro e transmiti-lo para todas as pessoas com quem vocês conviverem, a família, os amigos, os colegas de trabalho, qualquer pessoa que fizer parte da vida de vocês vai receber, direta ou indiretamente, esse tesouro que vocês vão receber aqui na sala de aula. E aí no compêndio, a primeira pergunta está relacionada com essa parte que eu acabei de ler. Qual é o desígnio de Deus para o homem? É a pergunta 1 aqui. Veja que ela resume os parágrafos 1 a 25 do Catecismo. É bom vocês aprenderem a ler o compêndio. Vem um númerozinho vermelho do lado, que são os parágrafos correspondentes no Catecismo. E aí, aqui é 1 a 25. Então vamos lá. Qual é o desígnio de Deus para o homem? Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, por um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Na plenitude dos tempos, Deus Pai enviou seu Filho como Redentor e Salvador dos homens, caídos no pecado, convocando-os para a sua igreja e tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança. Essa resposta está muito boa. Aqui tem um resumo. Se um dia vocês se esquecerem, acordarem com alguma inquietação, qual é o sentido da minha vida, um pouco cabisbaixos, leiam a primeira pergunta do compêndio. Aqui está o sentido da vida. Só para deixar claro que por obra do Espírito Santo é no batismo, tá, gente? É no momento em que nós somos batizados que o Espírito Santo é derramado sobre nós, por isso é que ele é chamado de Espírito de adoção. E eu me torno filho de Deus quando eu sou batizado. Entendam que filho de Deus não é criatura de Deus. Quando a gente fala que a gente é filho de Deus, é filho porque nosso Senhor Jesus Cristo é filho. É por isso que é só o batismo que dá a filiação divina de fato. Porque filho de boi, boizinho é. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, só o próprio Deus. Só nosso Senhor Jesus Cristo é filho. Então, o que acontece no batismo? O Espírito Santo é derramado. Com esse derramamento, eu sou incorporado ao corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo místico de nosso Senhor. E como eu estou na igreja, naturalmente o Pai, ele é Pai da cabeça, que é Cristo, e do corpo. Eu estou unido ao corpo através do Espírito Santo. Por isso eu sou filho adotivo. Não sou filho por natureza, eu sou filho por adoção, porque o Espírito de adoção foi derramado. Então vejam que esse é o nosso chamado. O chamado de todo e qualquer ser humano é ser membro da Santa Igreja Católica, filho de Deus, e estar eternamente com Deus no céu. Então saibam que todas as pessoas que vocês conhecem que não têm fé, elas estão fora da vontade de Deus para elas, infelizmente. Então vocês precisam se entristecer. Quando vocês encontrarem uma pessoa que não é católica, que não tem fé, vocês precisam se entristecer e rezar por ela. É o primeiro passo. Às vezes não vai dar para falar nada, ou muitas vezes a pessoa está fechada, a pessoa vai se escandalizar, vai ficar irritada. Mas se ela der abertura, fale. Manda lá uma homilia do Padre Paulo, manda alguma coisinha, uma palavra, e vai assim aos pouquinhos, dando papinha como a gente faz com o bebê, ela vai se alimentando da verdade.
mas saibam que a vontade de Deus para todo e qualquer ser humano, para qualquer pessoa, é a fé católica. É que ela entre na igreja, seja batizada e seja filha de Deus e esteja com Deus eternamente no céu. Tudo se resume a isso. Com a fé, a vida ela continua difícil, talvez seja até um pouco mais difícil por alguns motivos, mas pelo menos fica simples. Tudo fica muito simples, muito claro. O sentido de tudo é o céu. Então, tudo que eu faço deve estar comprometido com a vida eterna. Então, tudo aquilo que contribui para a nossa vida eterna com Deus no céu, eu farei. Tudo aquilo que me afasta desta verdade eterna, tudo isso que me afasta do sentido da minha vida, que é Deus, eu deixarei de fazer. Então, esse é que é o ponto, que todos nós estejamos muito abertos, não só vocês, mas eu também, e todos aqueles que sentarem nessa cadeira, todos nós estejamos muito abertos àquilo que Deus quer de nós, seja aquilo que nós devemos continuar a fazer ou fazer ainda mais e ainda melhor, mas também aquilo que nós devemos abandonar. Pode ser que durante as aulas de catequese vocês se deparem com pontos da vida de vocês que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então esse vai ser o momento de reconhecer que Deus está certo, que a igreja está certa, e deixar, abandonar os maus hábitos. Isso é de todos nós. Quantas vezes, e até hoje eu preciso fazer isso, mesmo com 10 anos de catequese. Então, identificar aqueles pontos, os pecados de estimação, os maus hábitos que nós temos, aquilo que é arraigado, que todo dia eu faço e me arrependo praticamente, aquelas pequenas falhas também, não apenas as grandes, que é importantíssimo identificar e abandonar de uma vez por todas, mas também aquelas pequenas, as pequenas amarras, os pequenos apegos do nosso coração. E esse é um caminho maravilhoso, é um caminho de purificação que é feita pelo próprio Deus. E aí o catecismo agora ele vai continuar justamente sobre a catequese. O que é a catequese? Transmitir a fé, a catequese. Vamos ler aqui os primeiros parágrafos, eu não lerei todos não, mas até o 7. Vamos lá. Bem cedo passou-se a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que por meio da fé tenham a vida em nome dele para educá-los e instruí-los nesta vida e assim construir o corpo de Cristo. Lá no rodapé, essa é uma citação de um documento do Papa João Paulo II, está escrito lá, CT, quer dizer Catequese Tredende, do ano de 1979, é uma exortação apostólica. Vou dar uma dica para vocês, lá na página 700, aqui na minha 735, vocês que estão no virtual não vão conseguir ver, mas vocês podem anotar, página 735 do Catecismo tem uma lista de siglas, e lá vocês conseguem ver o rodapé, qual é o documento que está sendo citado, em geral o nome é em latim, nesse caso o título em português é Catequese no Mundo de Hoje, Catequese Tredende, é um documento que o Papa João Paulo II escreveu sobre a catequese. Vamos lá. Eu estou explicando para vocês os rodapés porque vocês vão se deparar com isso quando lerem o catecismo. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente um ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de os iniciar na plenitude da vida cristã. Mais uma citação da Catequese Tredende, antes era o parágrafo 1º, dessa vez o parágrafo 18, está lá, CT 18. Sem confundir-se com eles, a catequese se articula em torno de determinado número de elementos da missão pastoral da igreja, que tem um aspecto catequético e que preparam a catequese ou dela derivam.
Vejam, primeiro anúncio do Evangelho, ou pregação missionária para suscitar a fé, busca das razões de crer, experiência de vida cristã, celebração dos sacramentos, integração na comunidade eclesial, testemunho apostólico e missionário. Mais uma vez, uma citação do parágrafo 18 do mesmo documento. A catequese anda intimamente ligada com toda a vida da igreja. Não é somente a extensão geográfica e o aumento numérico, mas também, e mais ainda, o crescimento interior da igreja, sua correspondência ao desígnio de Deus que dependem da catequese mesma. Agora é o parágrafo 13. Vejam que são várias citações do mesmo documento. Então vejam que não se trata somente de um crescimento numérico. Eu falei que, claro, me alegrei porque a última turma foi a maior da nossa história aqui na catequese do domingo, mas não se trata de quantidade, é qualidade. Uma igreja bem catequizada, fiéis bem catequizados, isso faz uma diferença enorme na própria igreja, mas também e talvez principalmente na sociedade. A sociedade está do jeito que está, e compreendam isso, talvez de uma vez por todas. O maior problema social é a falta de fé das pessoas. O maior problema social é a falta de doutrina. É a pessoa que não conhece a verdade sobre Deus, sobre ela mesma, não conhece o Deus unitrino, não conhece a sua igreja, não vive para Deus. Esse é o principal problema social que nós enfrentamos. E o mundo seria muito diferente se as pessoas fossem bem catequizadas, evangelizadas. Então, vejam que é fundamental que compreendamos que a solução para este mundo e para os seus problemas passa muito pela catequese. Então, aqui dentro a gente tem sim a possibilidade, graças a Deus, pela graça de Deus, de transformarmos as nossas vidas, mas também as vidas das nossas famílias, as vidas das nossas empresas, as vidas das pessoas com quem nós convivemos. Isso tem que estar muito claro. E vejam que há uma série de elementos que estão ali em torno da catequese. Esse primeiro anúncio do Evangelho, a pregação missionária. Pensem na pessoa que anunciou o Evangelho para vocês. Muitas vezes é uma pessoa que está responsável por vocês estarem aqui, que incentivou, que convidou, às vezes até com muita insistência, para que vocês fizessem a catequese. Vejam que a celebração dos sacramentos, ela é um elemento que não se confunde com a catequese, mas deriva dela. Então, não necessariamente a pessoa estará aqui para receber um sacramento depois, mas há diversos sacramentos que estão, quase todos eles, em torno da catequese. O batismo, aliás, todos os sacramentos estão em torno da catequese. O batismo, que já é um sinal de uma catequese mínima dos pais, por mais que muitos batizem os seus filhos por uma questão social, infelizmente, mas o sacramento da confirmação, da crisma, a Eucaristia, muitos recebem a primeira comunhão a partir da catequese, a confissão, a própria unção dos enfermos. Quando a gente recebe uma boa catequese, a primeira preocupação diante de uma doença é receber a unção dos enfermos, é receber a bênção de Deus sobre aquela enfermidade. O próprio matrimônio, é bonito ver, né, na turma passada, né, inclusive foi o caso de vocês, havia diversos casais que precisavam receber o sacramento do matrimônio, e houve vários casamentos ao longo. Também foi, eu diria, o ano que, graças a Deus, nós tivemos mais matrimônios durante a catequese. Pelo menos uns 5, imagino. Pelo menos teve até mais de 5. Teve o do Gabriel, teve o do Arapuã, teve o do Herbert, o do Hugo, o do Francisco. Foram muitos matrimônios ao longo. Teve o do Daniel, também foram vários matrimônios. Então, olha que bênção, o matrimônio como uma consequência de um processo também de catequese. E ainda haverá outros matrimônios. Eu até conversava com uma aluna de terça-feira sobre isso essa semana, e ela em breve se casará.
Olha que maravilha, olha que bênção. O próprio sacramento da ordem, uma vocação sacerdotal, ela pode brotar de um processo de catequese, a vocação de um sacerdote. Então é muito importante que valorizemos a catequese, valorizemos demais essa bênção de Deus que é a catequese. E aí, no parágrafo 8, eles vão falar que todos os períodos de renovação da vida da igreja são períodos de uma forte catequese. Vamos lá nas letras menores ali do parágrafo 8. Os períodos de renovação da igreja são também tempos fortes da catequese. Eis porque na grande época dos padres da igreja vemos santos bispos dedicarem uma parte importante de seu ministério à catequese. É a época de São Cirilo de Jerusalém e de São João Crisóstomo, de Santo Ambrósio e de Santo Agostinho e de muitos outros padres, cujas obras catequéticas permanecem como modelos. O ministério da catequese aure energias sempre novas nos concílios. O Concílio de Trento constitui neste ponto um exemplo a ser sublinhado. Deu à catequese prioridade em suas constituições e em seus decretos. E está ele na origem do catecismo romano, que também leva seu nome e constitui uma obra de primeira grandeza, como resumo da doutrina cristã. Este concílio suscitou na igreja uma organização notável da catequese. Graças a santos bispos e teólogos, tais como São Pedro Canísio, São Carlos Borromeu, São Toribio de Mogrovejo, São Roberto Bellarmino, levou à publicação de numerosos catecismos. Além do catecismo maior de São Pio X, recomendo a vocês também, futuramente ou desde já, caso queiram, que tenham também o catecismo romano. Existe uma editora chamada Castela Editorial, que ela vende os dois. O catecismo maior de São Pio X está publicado pela editora Permanência e o catecismo romano pela própria editora Castela. Então é realmente um grande catecismo, e esses dois catecismos particularmente enriquecem muito a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada na fé. Então vejam que todo o tempo de renovação da igreja é um tempo forte de catequese. Isso aconteceu no tempo dos padres da igreja, como é o caso do nosso pai Santo Agostinho, mas também aconteceu durante o Concílio de Trento. Eu não sei se vocês sabem, o Concílio de Trento ele aconteceu no século XVI, no contexto da Contra-Reforma ou Contra-Revolução. O protestantismo não foi uma reforma, porque quando você reforma a casa, você continua a morar nela. Foi uma revolução. O objetivo era destruir a igreja. Então, houve todo um movimento de contra-revolução, de reação católica à Revolução Protestante, e o Concílio de Trento aconteceu nesse tempo. E o fruto dele é o Catecismo Romano, que é esse catecismo. Então, é só para que vocês entendam. E aí nós chegamos a esse catecismo aqui, que foi feito durante o pontificado do Papa João Paulo II. E ele está dividido em 4 partes, tá, gente? É o que continua aqui na página 16 do Catecismo, no parágrafo 14, ou melhor, no 13, vem a estrutura do Catecismo. É importante que vocês saibam, porque esse é o itinerário. Na última aula, a Camila até estava aqui, nós concluímos a 4ª parte, então é por isso que hoje a gente vai recomeçar o catecismo. Então vamos lá, a estrutura deste catecismo, para que vocês tenham uma compreensão melhor da nossa caminhada pela catequese. O projeto deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares: a profissão da fé batismal, o símbolo ou credo, os sacramentos da fé, a vida de fé, os mandamentos, a oração do crente, o Pai Nosso. Então vamos ver cada uma das estruturas. A primeira a gente vai começar hoje, brevemente, mas vai começar hoje. Parte 1, a profissão da fé.
Os que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Por isso o catecismo começa por expor em que consiste a revelação pela qual Deus se dirige e se doa ao homem, bem como a fé pela qual o homem responde a Deus. É a seção 1 dessa primeira parte. O símbolo da fé resume os dons que Deus outorga ao homem como autor de todo bem, como redentor, como santificador, e os articula em torno dos 3 capítulos de nosso batismo: a fé em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo na Santa Igreja, seção 2. Então, a seção 1 ela é uma seção introdutória, em que a gente vai explicar o que é a revelação divina e o que é a fé, como resposta do homem a Deus que se revela, e na parte 2 a gente vai entrar propriamente no credo. Na parte 2, na seção 2, a gente vai falar propriamente do conteúdo da fé. Então, aquela oração que nós fazemos no início da aula, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, a gente vai falar de cada uma das 12 verdades, das 12 grandes verdades de fé, os 12 artigos de fé que estão no credo. Então esse é o nosso caminho, sem dúvida é a parte maior, e ela é que vai dar a base para as demais aulas. A base está nessa primeira parte, que é a mais substancial, digamos assim, é a parte mais desafiadora, porque ela é que tem maior conteúdo e a gente tem que caminhar muito bem por ela. Depois a gente chega à segunda parte, que são os sacramentos de fé. A segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, se torna presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, que é a seção 1, particularmente nos 7 sacramentos da seção 2. Da mesma maneira, essa parte 2 ela tem uma primeira parte introdutória, que é a seção 1, e depois a gente vai estudar cada um dos 7 sacramentos. Então, Deus que se revela para nos salvar, Ele nos salva através da vida sacramental. Ele nos salva através da Sagrada Liturgia. É por isso que, em regra, não há salvação. É o único caminho de salvação fora desse itinerário sacramental. A pessoa que é batizada na sua infância, depois ela será crismada em algum momento de sua vida. Na tradição oriental, inclusive, a pessoa já é crismada no momento do batismo, já faz a sua primeira comunhão com o vinho já bebezinha, mas na nossa tradição ocidental é um pouco diferente. Então vejam que a gente vai receber a primeira comunhão em algum momento e vai se confessar para isso, e esses 2 sacramentos devem caminhar conosco a vida inteira. O batismo eu recebo uma vez para sempre, a crisma eu a recebo uma vez para sempre. Agora, a Eucaristia e a confissão, elas devem estar presentes. Até me antecipo bastante no que eu costumo falar, mas a confissão ela tem que ser pelo menos uma vez por mês, não menos do que isso. Pelo menos uma vez por mês nós temos que nos confessar. Marca com o padre e se confessa. E a comunhão, se eu estiver em estado de graça, se eu estiver confessado e sem pecado mortal, eu posso e devo também comungar com frequência. Se eu vou à missa aos domingos, uma vez por semana, eu e o Tiago aqui, nós temos o propósito da missa diária. Então a gente tem a graça, se nós estivermos na graça de Deus, confessados, a gente tem a graça de comungar todo dia. Então vejam que não é uma obrigação, mas pode ser um propósito. O importante é missa frequente, confissão frequente. Missa frequente, confissão frequente. E aí quando eu adoeço, é um sacramento não só dos idosos, mas é mais próprio receber na velhice, eu receberei na doença a unção dos enfermos. E de acordo com a minha vocação, eu receberei o sacramento do matrimônio, ou celebrarei o sacramento do matrimônio, porque quem celebra são os próprios noivos, ou
receberei o sacramento da ordem ou nenhum dos dois. Pode ser que eu não receba nenhum dos dois, não há uma obrigatoriedade. Mas vejam que a salvação de Deus, ela se realiza nas nossas vidas através dos sacramentos. Esse é o único caminho de salvação. E aí a gente chega na terceira parte, que é a mais desafiadora, é a parte da vida da fé. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para chegar a ela, mediante um agir reto e livre, com a ajuda da fé e da graça de Deus, seção 1, por meio de um agir que realiza o duplo mandamento da caridade, desdobrado nos 10 mandamentos de Deus, seção 2. Então, mais uma vez, a terceira parte é uma estrutura que se realiza nas 4 partes. Tem a seção 1, que é uma parte introdutória, e a seção 2, que é a parte em que a gente vai falar de cada um dos 10 mandamentos. E aí, essa sem dúvida é a parte mais desafiadora, porque chegou o momento do professor, do catequista, ensinar o que o aluno pode fazer e o que ele não pode fazer para viver de acordo com a fé que ele professa. O sentido é esse. O mandamento, ele não é uma arbitrariedade, ele é uma consequência da fé. Se eu creio em Deus, eu creio que Deus é a verdade. Eu creio que Deus não se engana e não engana ninguém. Tudo que Ele ensina é a verdade. Isso vale, é claro, para a igreja. Então eu devo viver de acordo com a fé que eu recebi. E esse é o momento que eventualmente nós temos que mudar de vida. Esse é o momento no qual nos deparamos com coisas que a igreja ensina e a minha vida eventualmente não está de acordo com elas. Então esse é o momento da renúncia, esse é o momento da humildade. E infelizmente tem alunos que se fecham à verdade e preferem continuar no pecado. Isso é muito perigoso, porque quando eu sou ensinado, quando eu recebo a verdade, eu devo permitir que a verdade transforme a minha vida. Deus quer nos transformar, quer nos fazer novas criaturas. E se eu me fecho no erro, se eu rejeito a verdade, eu me coloco numa atitude de alguém que não quer ser perdoado, numa atitude de alguém que não quer se arrepender. E isso durar até o fim da vida, infelizmente, o destino dessa pessoa não será o céu. Então é algo que a gente tem que estar muito aberto para a conversão. E eu, primeiramente, é bom que a minha boca está mais perto, ou a minha orelha está mais perto da minha própria boca. Então tudo que eu falo para vocês tem que cair em primeiro lugar no meu coração. E eu fazer uma revisão da minha vida. Como está a minha vida hoje de esposo, de pai, de profissional? Como está a minha vida hoje de apóstolo? Todos nós somos chamados de alguma maneira a fazer apostolado. Como está a minha vida? Como está a vida de vocês? Então determinadas aulas são mais desafiadoras do que outras. A aula mais polêmica do ano certamente é a do 6º mandamento, que fala da virtude da castidade. Eu até brinco que fica o Capitão Nascimento ali do BOP na porta da paróquia para, caso os alunos se revoltem com o professor, eles invadem a sala e protegem o professor da raiva dos alunos. Eu já passei alguns maus bocados na aula do 6º mandamento, graças a Deus, nos últimos anos. Eu acho que eu preparo tantos alunos ao longo do ano para essa aula, seja na sala de aula, seja num café, seja em conversas, que as aulas têm sido mais tranquilas. Mas o fato é que é uma aula particularmente desafiadora, porque a gente hoje não é educado para ser casto. A gente não é educado para viver a pureza, para viver a sexualidade da maneira como Deus quer que nós a vivamos. Então é muito natural que em algum momento de nossas vidas a gente tenha que virar a chave, reconhecer que não é esse o caminho. Comigo, por exemplo, foi aos 22 anos e a luta é para sempre. A luta pela pureza, as pessoas brincam que ela dura até 7 minutos depois da morte. Você morre e até 7 minutos depois você ainda tem que ali lutar para se manter casto. Isso vale para as tentações em geral, mas é uma luta para sempre. Mas o importante é tomar decisão. Entendo que eventualmente não é que a gente vai querer cair no pecado, mas eu posso cair. E se eu cair, eu vou me arrepender. Mas o diferencial é eu me decidir.
eu quero ser diferente. Racionalmente, uma decisão da vontade, é da alma. A minha inteligência aponta, esta é a verdade, e a minha vontade diz, eu quero, e abraça essa verdade. É isso. E depois eu vou me esforçar, eu vou fugir das ocasiões, mas eu vou permitir que a graça de Deus transforme a minha vida. E aí a gente chega na última parte, que é a mais importante, que é a oração na vida da fé. A última parte do catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes, seção 1. Ela termina com um breve comentário sobre os 7 pedidos da oração do Senhor, seção 2. Com efeito, nesses 7 pedidos, encontramos o conjunto dos bens que devemos esperar e que nosso Pai Celeste quer conceder-nos. Então, vejam que mais uma vez é uma parte introdutória e depois uma parte que fala do Pai Nosso. Então, a primeira parte é dada com base no credo, a segunda parte é dada com base nos 7 sacramentos, a terceira parte com base nos 10 mandamentos e a quarta parte com base no Pai Nosso. E por que a quarta parte é a mais importante? Porque é nela que eu vou aprender a pedir a Deus as graças necessárias para crer, as graças necessárias para me manter na vida sacramental, as graças necessárias para me manter no bom caminho, me manter no bem e evitar o mal. Sem a quarta parte, tudo vai cair. Nós precisamos entender isso. Não adianta eu simplesmente ter o conhecimento. É por isso que, inclusive, nós, pais, precisamos também ensinar os nossos filhos a rezar. Não é só botar o filho numa boa escola, só entre aspas, não é só ensinar a ele a fé, não é só ensinar a ele o certo e o errado. Eu tenho que ensinar o meu filho a ter relação concreta com Deus na oração, porque é isso que vai fazer com que nós concretamente façamos o bem e evitemos o mal. Amemos. Não se trata apenas de abandonar o pecado, apenas entre aspas. Quando eu abandono o pecado, o Padre Paulo brinca, eu saio do cheque especial, eu saio do vermelho. Agora eu preciso ter saldo positivo, eu tenho que começar a amar. E é claro que a gente faz isso no meio de tudo. Eu vou renunciando ao pecado, eu vou lutando contra o pecado, mas eu tenho que amar concretamente. Não é só deixar de pecar, é muito mais do que isso. O santo não é apenas aquele que não peca. O santo não é um repolho que fica ali parado, sem fazer nada, não. Ele é um homem que ama. É isso, esse é o ponto central. A gente reza para que na oração a gente se una a Deus de tal forma que Ele ame através de nós, como dizia São Paulo, ou diz São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 19, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Então vejam que é Deus que deve amar através de nós. E isso só é possível se eu rezo. Isso só é possível se eu me uno a Ele na oração. Então, por isso é que a quarta parte, que é uma parte que às vezes a gente, e de fato recebe ali no fim do processo de catequese, mas a gente tem que ter muita atenção para ela. E por isso é que nós criamos um grupo de perseverança. A Camila disse até que já vai frequentar desde já, não tem problema nenhum, fique à vontade. Mas é um grupo que aprofunda o que nós recebemos na catequese, porque a fé ela é riquíssima, a fé ela é de uma riqueza inestimável. Então é impossível que a gente conheça tudo da fé, mesmo em um ano de catequese ou mesmo em 100 anos. Então a gente sempre vai se aprofundar. Então vamos só dar um pequeno conteúdo aqui que é dado no compêndio aqui, são as perguntas 2 a 5, são 4 perguntas em que a gente vai falar desse dogma, o homem é capaz de Deus. Esse vai ser o primeiro dogma de fé que a gente vai aprender aqui na catequese. Só desculpa, para a gente começar direito, né? No catecismo vocês verão, o compêndio e o catecismo, eles têm algumas obras de arte, né? Então, depois do parágrafo 25 lá do catecismo, ele tem lá uma obra de arte
que mostra a profissão de fé, e o compêndio tem também lá um quadrinho na página 19. E aí depois vocês vejam que no verso vem sempre a explicação da obra de arte. Então é importante, na aula fica difícil a gente falar disso, mas é importante que vocês, quando estudarem, leiam o verso para compreenderem melhor o sentido da obra de arte que está ali exposta. E só uma coisa que eu esqueci: o parágrafo 25 está em total consonância ali com o que eu acabei de falar para vocês, que é o sentido da catequese, o principal, que é o amor, a caridade, que é o que a gente vai fazer no céu. No céu não tem fé, no céu não tem esperança, que são as 3 virtudes teologais, as 3 virtudes mais importantes: fé, esperança e caridade. No céu não haverá mais fé, porque eu já vejo face a face. No céu não haverá mais esperança, porque as promessas já se cumpriram. O que haverá no céu é o amor eterno, é o amor eterno com Deus. E é por isso que o parágrafo 25 do Catecismo diz isso: acima de tudo, a caridade. Para concluir este prólogo, é oportuno lembrar este princípio pastoral enunciado pelo Catecismo Romano. Toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser posta no amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor o que é preciso crer, esperar ou fazer, mas sobretudo é preciso fazer sempre com que apareça o amor de nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem senão o amor, e outro fim senão o amor. Então, o amor é o princípio e o fim da catequese. Essa citação lá embaixo, quando falou houver cateque, é sempre o catecismo romano, é sempre o catecismo do Concílio de Trento. Então, o amor é o sentido de tudo. Então, eu preciso aqui, como catequista, transbordar o amor de Deus, e vocês precisam também receber a doutrina, e ela precisa concretamente dentro de vocês se tornar amor. O caminho de fé de vocês precisa transbordar o amor de Deus também. O amor, é claro, do próximo por amor a Deus. Então vamos ver essa realidade do homem é capaz de Deus. Vejam que é capaz entre aspas, né? É capaz, vocês vão entender o sentido, mas evidentemente não é colocar o homem acima de Deus. Tu és grande, Senhor, e muito digno de louvor. Tu nos fizeste para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Essa é uma citação de Santo Agostinho. Vejam o número vermelho, ela está no parágrafo 30 do Catecismo. Depois eu vou ler para vocês, fiquem tranquilos, mas é só para que vocês saibam que está lá no parágrafo 30. Depois eu lerei a citação inteira. Por que há no homem o desejo de Deus? O próprio Deus, ao criar o homem à própria imagem, inscreveu no coração dele o desejo de o ver. Ainda que esse desejo seja com frequência ignorado, Deus não cessa de atrair o homem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que procura, sem descanso. Por natureza e por vocação, o homem é, portanto, um ser religioso, capaz de entrar em comunhão com Deus. Essa íntima e vital ligação com Deus confere ao homem a sua fundamental dignidade. Então, é só para que vocês entendam o contexto desse dogma. Esse dogma de fé ele é proclamado no século XIX, durante o Concílio Vaticano I, tá? Foi durante o Concílio Vaticano I que a Igreja ensinou que o homem é capaz de Deus, porque duas revoluções da história recente acabaram por incutir dois erros nas pessoas. Primeiro, a Revolução Protestante, ela trouxe o erro do fideísmo. O que é o fideísmo? É uma exaltação errada da fé que faz com que se negue a razão.
Então, não é simplesmente colocar a fé acima da razão, que está certo, a fé de fato está acima da razão, mas é exaltar de tal maneira a fé que se nega a razão e se nega que é possível com a própria razão conhecer a Deus. Esse é o ponto. Quando se fala que o homem é capaz de Deus, é o seguinte: o ser humano, a pessoa humana, o homem, pela luz natural da razão, ele é capaz de conhecer a Deus. Ele é capaz de saber que Deus existe, saber que Deus saber que Deus é a origem do seu ser, a origem de tudo que existe. Então, é isso que significa dizer que o homem é capaz de Deus. Então, o fideísmo ele vem com a Revolução Protestante e depois com a Revolução Francesa, que é uma revolução de matiz liberal, maçônico. A maçonaria é muito responsável pela Revolução Francesa. Nós vemos todo aquele movimento do iluminismo. Essa revolução ela trouxe um outro erro, que é o racionalismo. O que é o racionalismo? É uma exaltação desmedida da razão que nega a fé. Então vejam que são dois erros, o fideísmo e o racionalismo. O racionalismo, porque a partir da Revolução Francesa, nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, ele passa a ser rejeitado, né? E é claro que com a Revolução Comunista, né, a Revolução Socialista, isso se agrava ainda mais. Essas três revoluções, elas estão há 200 anos uma de distância da outra, né? A Revolução Protestante está ali situada no século XVI, em 1517. A Revolução Francesa, ela acontece em 1789, mas a primeira loja maçônica é fundada em 1717, justamente 200 anos depois, e a Revolução Comunista acontece no século XX, em 1917, no caso a Revolução Russa. Então vejam que essas três revoluções, evidentemente, elas fazem um mal enorme à sociedade, um mal enorme também à própria igreja, até porque muitos tentam infiltrar as ideias erradas dessas três revoluções na igreja, e no século XIX vivia-se esse conflito do fideísmo com o racionalismo. Um exaltava demais a fé e negava a razão, o outro exaltava de tal maneira a razão que negava a fé e negava o próprio Deus, negava as verdades de fé, quando o correto não é nem negar a razão, nem negar a fé. É claro, a fé está acima da razão. As verdades mais elevadas, muitas delas são inacessíveis à razão humana. Pensem, por exemplo, no mistério da Santíssima Trindade. É impossível alguém com a luz natural da razão chegar ao conhecimento de que Deus é uno e trino, de que Deus é um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É impossível atingir essa verdade com a luz natural da razão. Então, sem dúvida nenhuma, a fé está acima, mas tanto a razão quanto a fé são boas. Tanto a razão quanto a fé, elas se iluminam mutuamente. Então, se eu sou um ser racional, é evidente que a minha vida de fé também depende da razão, também depende que eu, através da minha inteligência, que a minha inteligência esteja a serviço da fé. E é claro que a fé ilumina a razão. Então, a fé sem a razão, alguém disse, eu não saberei dizer quem agora, a fé sem a razão, ela é cega, e a razão sem a fé, ela enlouquece. Então, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele fez uma imagem muito boa que a fé e a razão são duas asas que levam o espírito humano para Deus. Se eu corto uma das asas, né, naturalmente vai voar em círculos, né, e isso representa bem aquela cegueira, aquela loucura que eu acabei de mencionar. Então, essa é a verdade. Vejam que aqui a gente não está na fé. Aqui a gente está no preâmbulo da fé. Eu ainda não entrei na fé. O que é a fé propriamente dita? A fé é a resposta do homem ao Deus que se revela.
Deus se revela ao homem. E a resposta do homem para Deus, quando o homem diz sim para Deus, sim, eu creio, isso é a fé. Então vejam que aqui nós não estamos ainda na fé, aqui nós estamos antes da revelação. Nós estamos a olhar o homem que nem teve acesso à revelação. Esse homem, através da luz natural da razão, ele é capaz de saber que Deus existe. E por que muitas pessoas negam? Pessoas que até tiveram a revelação, pessoas que eventualmente tinham alguém na família que tem fé. Por que algumas pessoas negam a fé? É por conta do pecado. O pecado obscurece a nossa razão. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que nós não enxerguemos essa verdade. E o que acontece é que muitos homens acabam por negar Deus. Então nós precisamos entender que o ateu ele é uma aberração da natureza. Isso é fundamental. Não é para vocês falarem aí na rua, o cara vai dizer, eu sou ateu. Meu professor disse que você é uma aberração da natureza. É evidente que não é isso. Mas o fato é que interiormente vocês precisam saber. O homem ele é um ser religioso por natureza. Por natureza o homem crê. Por natureza o homem sabe que Deus existe, que Deus é. De modo que o ateísmo é uma aberração dessa natureza. O ateísmo é algo absurdo. Alguém que contempla, por exemplo, a criação. Você está ali na Lagoa Marapendi, você está na própria praia ali, contempla o mar, e você vê, ontem nós fomos ali rezar o Santo Rosário com o Centro do Dom Bosco na paróquia São Conrado, então nós víamos ali, ela fica no alto, nós víamos ali a praia do Pepino, ali a Pedra da Gávea, a Pedra Bonita. Como isso veio do acaso? Como essa beleza da criação, como isso veio do nada, do acaso? É evidente que não. É evidente que houve ali uma inteligência criadora, um ser super inteligente, sumamente inteligente, sumamente bom, que criou tudo que existe. E quando eu olho também para mim mesmo, aqui o catecismo vai falar brevemente sobre as 5 vias de acesso ao conhecimento de Deus. Santo Tomás de Aquino, na sua obra-prima que é a Suma Teológica, Santo Tomás é um grande doutor da igreja, ele fala de 5 vias de acesso ao conhecimento de Deus, ou seja, existem 5 vias, 5 caminhos para o homem ter a certeza de que Deus existe. São caminhos racionais, tá? Não se trata aqui de fé, são caminhos racionais, caminhos através da razão. Quem quiser se aprofundar nesse tema aqui, a gente não vai se aprofundar, eu nem tenho essa capacidade. O Centro Dom Bosco tem lá algumas aulas com o professor Luciano Pires, teve uma que ele deu inclusive sobre as 5 vias. Depois eu posso até procurar essa aula e colocá-la lá no grupo. Quem quiser se aprofundar sobre esse assunto, essa aula certamente contribuirá muito. Mas o importante dessa aula é que vocês saibam, existe dentro de vocês, existe dentro de mim, existe dentro de todos nós um desejo de Deus. Deus, ele inscreve, quando ele nos cria, ele inscreve nos nossos corações esse desejo, essa busca dele, de modo que o nosso coração ele está, como dizia Santo Agostinho, inquieto até encontrar Deus. Só Deus é capaz de nos dar a felicidade. Pensem em qualquer pessoa, pensem no marido, na esposa, nos filhos, nos pais. Ninguém nos faz felizes, apenas Deus. Essas pessoas, elas são pessoas que nós amamos e amamos muito. É evidente que elas nos dão momentos de alegria, de felicidade, mas a felicidade plena, a felicidade com F maiúsculo, só Deus nos dá. É porque o nosso coração ele tem um desejo de Deus, ele está à espera de Deus.
E é esse desejo que vocês manifestam que aqui na catequese nós queremos saciar, nós queremos preencher. Vocês só estão aqui num domingo de manhã sentados numa sala de aula porque vocês têm desejo de Deus, sede de Deus. E é essa sede que nós procuramos saciar com a catequese, a cada aula, a cada ensinamento, a cada ponto da doutrina que nós abordamos. É fundamental que vocês tenham, eu falava na última aula para os alunos que serão crismados no dia 25, a doutrina da igreja precisa ser para nós um bolo de chocolate, aquele bolo suculento, aquele bolo que só de olhar, sem pecar por gula, eu já desejo comê-lo, eu já desejo abocanhá-lo, eu já desejo ter ali um pedaço. Isso é a doutrina. Quando nós lemos o catecismo, o compêndio, a própria Sagrada Escritura, eu preciso sentir que esse desejo de Deus no meu coração, ele é saciado. É isso, é esse o sentido da vida. Aqui está a verdade sobre Deus, a verdade sobre mim mesmo, sobre o homem, a verdade sobre o mundo, sobre essa vida terrena. Então vamos agora ler as 3 últimas perguntas, depois a gente lê as passagens que eu reservei da Sagrada Escritura, que de alguma maneira resumem toda a aula de hoje. Como se pode conhecer a Deus apenas com a luz da razão? Partindo da criação, ou seja, do mundo e da pessoa humana, ou seja, de si mesmo, o homem pode simplesmente com a razão conhecer com certeza a Deus como origem e fim do universo e como sumo bem, verdade e beleza infinita. Então Deus, ele é sumamente bom, verdadeiro e belo. Ele é a beleza, a verdade e o bem. Basta apenas a luz da razão para conhecer o mistério de Deus? O homem, ao conhecer a Deus apenas com a luz da razão, encontra muitas dificuldades. Além do mais, não pode entrar sozinho na intimidade do mistério divino. Por isso, Deus quis iluminá-lo com a sua revelação, não somente sobre verdades que superam a compreensão humana, mas também sobre verdades religiosas e morais que, embora acessíveis de per si à razão, podem ser assim conhecidas por todos, sem dificuldade, com firme certeza e sem mistura de erro. Então vejam que para auxiliar a nossa razão, para auxiliar a nossa inteligência a conhecer a Deus, é que há a revelação divina. E na revelação, Deus não apenas revela aquilo que não seria acessível à razão, como é esse mistério que eu já citei da Santíssima Trindade, mas ele também revela para nós aquilo que já seria acessível à nossa razão. Pensem, por exemplo, nos 10 mandamentos. Não matarás, por exemplo. É evidente que não matar é algo que a própria razão é capaz de concluir. E há sociedades, por exemplo, que matam. Infelizmente, algumas tribos indígenas até hoje, se um filho nasce deficiente, ele é enterrado vivo. Então vejam que isso mostra uma sociedade que está na barbárie, que precisa do evangelho. Quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios tinham o hábito da antropofagia, do canibalismo, de comer seres humanos. Então vejam que isso mostra que são homens que não têm utilizado bem a sua própria inteligência, a sua própria razão. E hoje, por uma série de ideologias, os índios são impedidos de crescer, são impedidos muitas vezes de evoluir, de serem civilizados. E isso é o evangelho que faz, muito mais do que qualquer ciência. Então veja, Deus é tão misericordioso que ele chegou para o homem ainda no Antigo Testamento e disse: matar é errado, não cometerás adultério, trair o cônjuge é errado, coisas que são acessíveis à razão,
Não levantarás falso testemunho. Mentir é errado. Então, aqui mostra como a revelação divina ela engloba tanto verdades inacessíveis à razão, como aquelas que a própria razão seria capaz de atingir. Sejam verdades de fé ou verdades morais, verdades atinentes ao bem e ao mal. E, por fim, como se pode falar de Deus? Pode-se falar de Deus a todos e com todos, a partir das perfeições do homem e das outras criaturas, as quais são um reflexo, embora limitado, da infinita perfeição de Deus. É preciso, todavia, purificar continuamente a nossa linguagem de tudo que contém de imaginativo e de imperfeito, sabendo-se que não se poderá jamais exprimir plenamente o infinito mistério de Deus. Isso é muito importante. Deus, ele sempre será um mistério. Isso vale de maneira muito clara para a Santíssima Trindade. Deus, ele é um mistério. E nós, nem no céu, nós o conheceremos plenamente. No céu nós o veremos face a face, conheceremos muito mais do que conhecemos nesta vida. Mas precisamos entender que a nossa linguagem ela é imperfeita. Até a nossa linguagem ela é limitada para falar de Deus. Então eu devo ter a humildade também de saber que eu estou diante de um mistério, que Deus é misterioso. É tão notório, por exemplo, no paganismo, a gente vê isso naquelas religiões de matiz africana, na Umbanda, no Candomblé, na mitologia grega, por exemplo, como o homem se projeta, né? Ele projeta as suas imperfeições sobre Deus. Na mitologia grega existem divindades que são adúlteras, que são pervertidas sexualmente, que são raivosas, quando evidentemente isso não se aplica a Deus. O que acontece ali? É uma projeção do homem. Isso é o paganismo. O paganismo é um esforço desordenado do homem, que é um ser religioso por natureza, para compreender Deus. E é por isso que a verdade está apenas na fé católica, porque o catolicismo é o contrário. Deus que vem ao encontro do homem. Deus é que se revela. Deus se faz homem em nosso Senhor Jesus Cristo, para mostrar como Ele, Deus, é. O paganismo é a Torre de Babel. Na origem do paganismo há até algo de bom, o homem que procura a Deus, mas ele procura de forma desordenada. Ele cai na soberba de construir ali a Torre de Babel para chegar ao céu sem Deus. O cristianismo não. É o homem que humildemente se prostra, se reconhece incapaz de conhecer a Deus plenamente sem a revelação. Ele até reconhece que pela luz natural da razão, ele sabe que Deus existe. Ele sabe que Deus é. Sabe que Deus é a origem de todas as coisas. Mas isso é limitado. Nós precisamos da revelação divina. É por isso que no capítulo 2, que vai ser o tema da próxima aula, daqui a 2 semanas, nós começaremos a falar da revelação divina. Deus vem ao encontro do homem. E aí começaremos efetivamente a falar do início do conteúdo da nossa fé. É que efetivamente a gente só vai entrar nas aulas sobre o credo. Então fechamos o compêndio. Para a gente fechar o catecismo, vamos só ler aqui a introdução, que é o parágrafo 26, e depois a frase do nosso pai, Santo Agostinho. Quando eu creio, nós cremos, né? Primeira sessão, parágrafo 26. Quando professamos nossa fé, começamos dizendo, eu creio, ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntamos-nos o que significa crer. A fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a Ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida.
Por isso vamos considerar primeiro esta busca do homem, capítulo 1, em seguida a revelação divina, pela qual se apresenta ao homem, capítulo 2, e finalmente a resposta da fé, capítulo 3. Então, a aula de hoje foi justamente a busca do homem. Na aula que vem nós já falaremos da revelação divina. E agora lá no parágrafo 30, nas letras pequenas, existe, eu faço questão de ler sempre essa palavra de Santo Agostinho, é o nosso pai, é o nosso padroeiro. É uma citação do livro das Confissões, que é a obra-prima de Santo Agostinho. Vamos lá. Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder, e a vossa sabedoria não tem medida. E o homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo incitais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Então, é isso. Com alguma ousadia eu digo que vocês estão inquietos à procura de Deus, e é uma verdade que apenas em Deus e no louvor de Deus nós encontramos as nossas delícias. E o que a gente apresenta aqui na catequese para vocês é esse descanso, é esse repouso para os corações de vocês, que é um repouso em Deus e apenas em Deus. Para que vocês conheçam ainda melhor o catecismo, no parágrafo 44 tem lá o resumindo, tá? Cada capítulo do catecismo, ele é encerrado, em geral, os capítulos eles são encerrados com o resumindo, que está aqui para mim na página 26. Ele é um resumo da aula. E aí, vamos fazer aqui esse resumo? É importante que vocês também tenham esse hábito. É até bom decorar o que está aqui, né? O homem é por natureza e por vocação um ser religioso, porque provém de Deus e para ele caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana se viver livremente sua relação com Deus. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra sua felicidade. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. É uma outra citação de Santo Agostinho do livro das Confissões. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz de sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. A Igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza por meio de suas obras, graças à luz natural da razão humana. Vejam lá a citação do Concílio Vaticano I, como eu citei. Esse DS, só para que vocês saibam, é um resumo, é um compêndio da doutrina da Igreja. Quem quiser comprar, o nome é um nome esquisito em alemão, porque é o sobrenome do cara que escreveu, é o Denzinger Schanmetzer. São duas pessoas, né? Dois sobrenomes. Denzinger Schanmetzer, por isso é que está lá no parágrafo 3026, vejam que é um livro bem grande, está essa citação do Concílio Vaticano I dessa verdade de fé, de que o homem pode ser conhecido com certeza por meio de suas obras, graças à luz natural da razão humana. Podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças do Deus infinitamente perfeito.
ainda que nossa linguagem limitada não esgote seu mistério. Sem o Criador, a criatura se esvai. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo a levar à luz do Deus vivo aqueles que o desconhecem ou o recusam. É claro que os crentes são aqueles que creem, né? Infelizmente se popularizou na sociedade achar que o crente é o evangélico, né? Isso é errado. O crente é aquele que crê, né? Nós, graças a Deus, somos crentes. Então vamos lá às passagens da Escritura que vão, de alguma forma, também iluminar e resumir tudo que nós aprendemos hoje. A primeira é a conclusão do Evangelho de São Mateus. É o último capítulo do Evangelho de São Mateus, que é o primeiro de todos os evangelhos, né? O primeiro dos 4 evangelhos. Mateus 28, versículos 16 a 20. Mateus 28, versículos 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-o. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então aqui, eu diria que é a vocação da igreja para a catequese. Ide, pois, e ensinai. Então, é uma vocação de todos nós, tanto daquele que aprende, daquele que ouve e conhece a fé, como também daquele que ensina. Agora, o Evangelho de São Marcos, também na sua conclusão, o último capítulo de Marcos é o 16, lá nos versículos 14 a 16, ele também vai iluminar o que nós aprendemos hoje. Marcos 16, 14 a 16. Por fim apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui nós vemos a necessidade da fé. A gente vai falar da fé aqui daqui a pouco, daqui a 2 ou 3 aulas. A fé, ela é necessária para a salvação. A fé, ela não é um apetrecho, não é um adorno, não é um detalhe. A fé é necessária para a salvação. Então vejam que eu peguei uma passagem de cada evangelho. O de São João, que é o meu preferido, eu peguei 2. Mas vamos ao Evangelho de São Lucas, essa passagem belíssima. Lucas 5, versículos de 1 a 11. Passagem belíssima e rica, até um pouco tocante, a pesca milagrosa. Lucas 5, de 1 a 11. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede.
Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, deixar tudo, ir para águas mais profundas. Nosso Senhor aqui fala no versículo 4, faze-te ao largo. Algumas traduções colocam, vai para águas mais profundas. Esse é o chamado para vocês que iniciam a catequese. Vocês precisam ir para águas mais profundas, se aprofundar na palavra de Deus, na doutrina da igreja, se aprofundar no conhecimento de Deus. Esse é o chamado que Deus faz para todos nós. E ao final, no versículo 11, deixaram tudo e o seguiram. Aqui na catequese nós precisamos deixar tudo, mesmo que não deixemos efetivamente, mas nós devemos permitir que a nossa relação com Deus mude todas as nossas relações, mude as relações com os nossos filhos, as relações com os nossos cônjuges, com os nossos pais, as relações com os nossos amigos, nos nossos trabalhos. Tudo tem que ser novo, tudo tem que ser renovado. Nosso Senhor fala no livro do Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. Então isso é o deixar tudo e o seguir. Tem coisas que a gente vai ter que deixar efetivamente, mas mesmo aquilo que a gente permanece tem que ser novo. Tudo tem que ser novo. O olhar é novo, porque é um olhar que se dirige primeiro a Deus, e a partir de Deus ele se dirige a tudo mais que existe. Por isso é que a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, por amor a Deus. Eu tenho que olhar para todas as pessoas, para todas as coisas a partir de Deus, e tudo então vai ser diferente. E aí a gente chega ao Evangelho de São João, essa passagem belíssima que é até a minha predileta de toda a Sagrada Escritura, que é o prólogo do Evangelho de São João. Então é o João 1, versículos de 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama:
eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. E a última passagem, eu não vou ler ela inteira, porque eu botei ali, fica como dever de casa, tá? Nem sempre, ou quase nunca, a gente dá dever de casa, mas eu vou tentar sempre dar uma pequena tarefa para vocês. Fica como dever de casa ler João 3, de 1 a 21. A passagem inteira, porque eu vou ler aqui apenas o versículo 16. Dizem que se toda a Bíblia, a Escritura, se perdesse, esse versículo aqui conseguiria resumir a Escritura inteira. João 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Então aqui está muito clara na Escritura inteira a necessidade da fé. Algumas pessoas hoje relativizam a fé, sabe? E não tem como relativizar. A gente precisa ter fé e amar a Deus e amar o próximo a partir da nossa fé em Deus. E o dever nosso diante das pessoas que nós amamos é principalmente levá-las à fé. A fé é uma necessidade para a nossa salvação eterna com Deus no céu. E é o maior tesouro que nós temos, é a nossa fé. Então vamos entregar tudo nas mãos de Deus, na nossa oração do Ângelus, né? Como a nossa aula acaba ao meio-dia, durante o tempo pascal a gente reza o Regina Coeli, mas em geral, quando não estamos no tempo pascal, a gente reza o Ângelus, que é a oração do meio-dia, que inclusive o Papa reza aos domingos na Praça de São Pedro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso primeiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos o mistério da encarnação de Cristo, vosso Filho,
cheguemos por sua paixão e morte na cruz, à glória da feliz ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém.